alguns fatores que são importantes para determinados tipos de indústrias, como a fonte de matéria-prima, como a disponibilidade da própria mão de obra, do mercado consumidor. Falei um pouco da importância da logística em todo esse esquema de produção industrial atual. Então, falei de algumas coisas importantes que são fatores locacionais de importância, então, de uma indústria, né? E por que as indústrias se localizam em determinados lugares. E aí vocês viram que variou em relação aos tipos de indústria, né? Algumas estão mais próximas à sua matéria-prima, outras estão mais próximas ao seu mercado consumidor. Hoje em dia, com a globalização, é mais importante a questão da logística, de estar associado, por exemplo, a portos ou aeroportos ou a rodovias que facilitam o escoamento e a chegada dos produtos, chegada das matérias-primas, escoamento da produção industrial, enfim, tá? Então a gente tem aí um grande cenário, um cenário bem diferente atual e que a gente tem também várias perspectivas de concentração ou não dessas indústrias nesses espaços, tá bom? E aqui, essa aula, a gente vai se dedicar a falar um pouco sobre a desconcentração da atividade industrial, tá? A gente vai verificar que há uma certa desconcentração da atividade industrial no mundo, a gente vai analisar por quê, vai analisar algumas empresas aí importantes nesse mercado global atual, e vai mostrar um pouco também que essa desconcentração ela se dá principalmente em alguns países, não necessariamente em todos. Há muitos países aí com um cenário mais diferente em relação à industrialização, um cenário mais opaco em relação a essa industrialização, tá bom? Então vamos lá falar um pouco sobre essa desconcentração da atividade industrial no mundo. Então, quando a gente fala aqui em desconcentração da atividade industrial, a gente está falando então de uma desconcentração dentro do espaço mundial, tá? Eu não estou analisando especificamente alguns países, mas a gente vai falar também de uma desconcentração também interna dentro dos países. A gente sabe, por exemplo, que o Brasil é um país que está passando também por uma desconcentração dessa atividade industrial, obviamente então em escala regional, em escala dentro de um país, a gente também tem essa desconcentração, tá? Mas a gente pode falar de uma desconcentração hoje do ponto de vista mundial, dentro do espaço mundial. E tudo isso se dá por quê? Porque a gente está vivendo um momento de globalização, né? E o momento da revolução técnico-científica e informacional, também como diz o professor lá Milton Santos, tá? Então, a gente sabe que nesse momento os avanços nos transportes, nas telecomunicações, eles fizeram as indústrias não mais precisarem se instalar próximas ao seu mercado consumidor. Então, muitas das indústrias mais importantes, sobretudo no ramo da tecnologia ou de vestuário, elas não estão necessariamente hoje próximas ao seu mercado consumidor, porque está muito facilitado em relação ao avanço dos transportes, a velocidade nos transportes, nas telecomunicações, a compressão do espaço pelo tempo, né? Ou seja, o espaço mundial está cada vez menor porque a gente consegue ir cada vez mais rápido de um lugar para o outro. Tá? Então, não necessariamente algumas indústrias, ou grande parte dessas indústrias, precisam estar próximos ao seu mercado consumidor. Tá? Por exemplo, né, para grandes corporações, o mercado consumidor é o mundo todo, né? Principalmente para essas grandes corporações chamadas de multinacionais, que vendem diversos produtos. Tá? A Nike, por exemplo, ela que é produtora de material esportivo, ela está sediada nos Estados Unidos. Ela é uma empresa estadunidense, tá? Mas ela contrata empresas terceirizadas para produzir tênis, bolas, agasalhos, roupas de modo geral, tá? Entre outros itens. E em países, obviamente, de mão de obra mais barata, ou seja, ela está terceirizando, dando para outras empresas uma parte da sua produção desses seus materiais. Tá?
principalmente na Ásia, né? De onde os produtos são exportados dali também para o mundo todo. Então, a sede da Nike fica ali nos Estados Unidos, mas a produção é terceirizada para diversos lugares do mundo, né? Obviamente, onde a mão de obra está mais barata. E por que isso? Porque é um tipo de indústria que depende muito da mão de obra, a gente chama de indústria de trabalho intensivo, né? Muitas outras indústrias não necessariamente necessitam de mão de obra, né? Mas no caso desse tipo de indústria necessita bastante de mão de obra. Então, essas empresas buscam parceiros ou empresas terceirizadas que fabricam em determinados pontos do planeta e onde a mão de obra é mais barata, tá? Isso vale, por exemplo, também para empresas que produzem bens mais sofisticados, principalmente bens tecnológicos hoje, como a americana Apple, né? A Apple também terceiriza a sua produção de celulares, tablets, né? Computadores para a empresa taiwanesa, né? Foxconn. E a empresa de Taiwan, ela vai, por sua vez, produzir a maior parte dos equipamentos na China, né? Ou seja, aproveitando lá dos baixos custos de produção do território chinês, né? Por exemplo, como mão de obra e outros custos de produção ali, tá? Então, ó, a Apple terceiriza então para a Foxconn, que é uma empresa de Taiwan, que produz principalmente todos os produtos ali no território chinês, tá? Então, ó, vejam só, né? Então, a Apple e a Nike estão terceirizando a sua produção, desconcentrando, não estão mais, por exemplo, numa produção generalizada nos Estados Unidos, onde é a origem dessas empresas, tá? Aqui a gente traz um gráfico também que mostra como é que é beneficiado, então, em relação, quem se beneficia, então, com essa desconcentração da atividade industrial. Por exemplo, né, quem se beneficia com os iPhones, isso aqui é um dado de 2011, tá? Um pouco defasado, mas que dá para a gente mostrar um panorama. A maior parte, né, desse preço do iPhone, 58%, um pouco mais de 58%, são dos lucros da Apple, né? 3,5% é dos custos dos fatores de produção, da mão de obra, não chinesa, 1,8% dos custos dos fatores de produção da mão de obra chinesa, 21% aqui dos custos de fatores de produção de materiais, ou seja, da produção do material do produto em si. Lucros que são não identificados é mais ou menos 6%, lucros na Coreia do Sul 4,7%, lucros no Japão 0,5%, lucros da União Europeia 1,1%, lucros nos Estados Unidos que não da Apple, né? 2,4%. Vejam que esse lucro aí da venda de um determinado produto da Apple, a maior parte vai para a empresa, a maior parte vai para a empresa que está sediada lá nos Estados Unidos, né? Ou, por exemplo, a Nike também. Então vejam que a maior parte desse lucro, desse benefício, então, da venda desse produto, ele vai para a grande empresa, né? Vai para a sede da grande empresa. Isso aqui a gente vê a grande disparidade, inclusive em relação ao lucro dos outros países que desenvolvem determinadas partes do produto, né? E a própria mão de obra, a própria mão de obra que faz, que produz então esse produto. Vejam que a maior parte do lucro do produto, do preço, né, vai para o lucro, do preço geral do produto, vai para o lucro da empresa, né? Então, por que isso acontece? Porque a maior parte do patrimônio, então, hoje em dia, dentro desse sistema globalizado, enfim, de técnico informacional, a maior patrimônio da Apple, da Nike, da Adidas, de outras empresas é a sua marca, respectiva marca, que vai estampada nos produtos. Então veja que o custo da produção, todos os outros encargos trabalhistas, o custo, por exemplo, do trabalho, ele não leva a maior parte, né, do lucro desses produtos, da venda desses produtos, e sim a respectiva marca que vai lá estampada no produto, obviamente. Então, nesse momento do capitalismo informacional, que é algo que a gente já discutiu, a marca, o produto simbólico, ele é muito mais importante do que a própria produção, né? E
É interessante a gente entender isso nesse mundo atual, tá? Ela segura essa marca aí, necessariamente, mais do que o produto em si, o produto material em si, a marca ela se dá de uma maneira mais importante dentro desse mercado, né? E ela assegura para as grandes empresas, nessa competição globalizada, que ela assegura a alta nos lucros, né? Mais do que essa terceirização. A terceirização diminui, então, os custos da sua produção e aumenta a margem de lucro para a empresa, né, que é detentora então dessa marca, que é detentora desse produto e que dentro do mercado consumidor ele é bem aceito, ele é muito vendido, e obviamente vai se beneficiar essa grande empresa dentro dessa questão. Tá? É, e muitas outras empresas estão também indo para os mercados, vão para o mercado onde tem uma mão de obra mais barata, né? Por exemplo, o Brasil, nos últimos anos, a indústria, sobretudo do Rio Grande do Sul, de calçados, eles fecharam fábricas lá no estado, porque a maior parte da produção foi transferida para a China também, tá? De onde, obviamente, a China exporta para outros países, de onde é exportado para outros países, incluindo o próprio Brasil, que perdeu então essas fábricas lá no estado do Rio Grande do Sul, né, porque elas foram transferidas a sua produção para a China. Tá? E, ou seja, mesmo uma empresa brasileira que transfere a sua fabricação lá para a China, né, ou seja, ainda tem detentora da marca, mesmo assim é, ela vai ser exportada e depois importada para o Brasil. Tá? Então, isso está muito claro em relação a essas indústrias de trabalho intensivas, ou seja, aquelas indústrias que ainda necessitam de uma grande mão de obra, a mão de obra é um fator fundamental e esses tipos de indústrias estão se movendo e se movem, obviamente, dentro desse mundo global para países onde a mão de obra é mais barata. Tá? E então, dentro desse crescimento econômico populacional das grandes cidades também tem aumentado os custos de produção, né? Principalmente em razão do preço dos imóveis, dos impostos, da mão de obra, além dos crescentes congestionamentos de trânsito, outras questões que a grande cidade ela traz na vida da produção. Tá? Então, em função disso, nas últimas décadas, essas indústrias elas vão se reorganizar no espaço geográfico, elas vão ter uma reorganização no espaço geográfico. Isso acontece tanto do ponto de vista nacional, numa escala nacional, como, por exemplo, as indústrias automobilísticas que saem da região metropolitana de São Paulo e vão para o interior, ou vão para outras regiões, dentro de uma escala nacional até mundial, né? Que essas algumas indústrias que eram localizadas, por exemplo, em países desenvolvidos como o próprio Estados Unidos acabam se deslocando para outros locais, deslocando, por exemplo, para a China, deslocando para a Indonésia, para outros lugares em que tem uma mão de obra mais barata. Tá? E essa desconcentração industrial que a gente está assistindo hoje, ela resulta da necessidade de uma busca de menores custos, né? E ela, obviamente, é viabilizada dentro desse contexto de um melhor sistema de transporte, um sistema de telecomunicações, os melhores métodos de gestão sobre determinada produção. Tá? Então, dentro desse contexto de globalização, uma indústria automobilística, por exemplo, ela pode conceber o projeto dela em um centro de pesquisa e tecnologia localizado lá no Japão ou nos Estados Unidos, desenvolver esse projeto, esse protótipo em um desses países, na Europa ou na China, e realizar a produção das diversas peças em uma dúzia de países até, gente, tá? De acordo lá com as vantagens que vão ser oferecidas em cada um desses países. Uma parte, então, da produção pode ser feita num determinado local, outra num determinado momento, e escolhe um deles aí para fazer a montagem final desse produto. Né? Isso só se dá, obviamente, pela velocidade dos transportes, pela melhoria nos transportes, tanto do ponto de vista do consumidor quanto da produção. Então, a gente vai ter aqui, dentro dessa globalização, uma dinâmica não só da venda dos produtos, mas uma dinâmica da produção dos produtos sendo feitas em diversos lugares. Tá? Olha aqui um exemplo.
Então, a gente tem aqui a produção, a venda e centros de pesquisa e tecnologia da Toyota. Tá? Então, vejam que a Toyota, uma empresa japonesa, que concebe então lá os seus carros lá no Japão, ela acaba transferindo, ela faz a exportação para diversos outros lugares, né? Então ela exporta esse produto para diversos outros lugares, para a América do Norte principalmente, mas também para o mercado europeu, para o mercado asiático também, para o Oriente Médio, para o mercado da América Latina em menor proporção, tá? E ela tem vendas em diversos espaços, né? Tanto do Japão, na América do Norte, na Europa, na África, tem vendas nesses diversos espaços. E a produção ela se dá também em diversos espaços. Por exemplo, a Toyota, então, esse mapa está mostrando aqui que ela tem fábricas no Canadá, nos Estados Unidos, no próprio Brasil, tem na Argentina, no México, tem na Austrália, na Tailândia, no Vietnã, até no Paquistão, na França, no Reino Unido. Então, ela tem sua produção feita em diversos lugares. Mas os centros de P&D, ou seja, os centros de pesquisa e desenvolvimento desse produto, se dá principalmente no Japão, nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Vejam que a maior parte então desses centros de pesquisa e tecnologia desenvolvidos então por essa grande empresa automobilística, ela está se dando em poucos países, ela está se dando em países específicos, ou seja, aqueles países que têm um grande investimento em pesquisa e tecnologia, a gente já falou isso, né? Que desenvolve pesquisa e tecnologia. E, obviamente, é esses países que vão obter a maior taxa de ganho do produto, né? A maior taxa de lucro desse produto. Assim como a Apple ganha, dentro do preço do produto, ganha uma maior parte do lucro daquele produto, né? Aqui, nesse caso da Toyota, a gente vai ter a maior parte do lucro sendo onde está desenvolvido os centros de pesquisa e tecnologia, sobretudo no Japão. Tá? Então, ela desconcentra a sua produção, em compensação, o lucro ela é concentrado ainda na mão de onde é desenvolvido esse produto. Né? Então, essa reorganização que a gente está falando da produção industrial, ela se dá também de uma maneira desigual, uma desigualdade nessa produção. Por quê? Porque a gente consegue analisar isso, né, essa desconcentração que está acontecendo, ela é um fenômeno industrial, ainda está distribuído então dessa maneira desigual, e ela predomina sobretudo em locais, em algumas poucas regiões do espaço geográfico mundial. Né? Só para vocês terem uma ideia, em 2013, 81% do valor da produção industrial do mundo concentrava-se em apenas 17 países. Ou seja, olha só, 81% do valor da produção industrial do mundo, ela se concentrava em apenas 17 países. 80% de tudo que é produzido no mundo é produzido em apenas 17 países. Se a gente for analisar a quantidade de países, então, que não tem uma grande participação no mercado de industrializados no mundo. Tá? Vejam aqui, por exemplo, veja aqui que os Estados Unidos ele é o principal produtor então industrial, se a gente analisar aqui a produção industrial em 2005 e 2013, né, a gente tem dois momentos de produção aqui. O verde, essa barra verde está mostrando o que era em 2005, o que é em 2013. Vejam aqui que os Estados Unidos tinha uma maior participação percentual da industrialização do mundo lá em 2005. Essa participação diminuiu. Isso não significa que os Estados Unidos está se desindustrializando, significa que outros países estão ampliando o seu mercado industrial, principalmente a China. Vejam a comparação aqui, ó, a da China, do que era a China em 2005
2005 e o que é a China na produção mundial, aqui o seu percentual da produção mundial em 2013, tá? Vejam que está alcançando os Estados Unidos e tem uma perspectiva de até passar com o país mais industrializado do mundo, tá? E principalmente Estados Unidos, principalmente a China, está concentrando então essa produção. A gente tem aqui também o Japão como terceiro, apesar de dentro da participação mundial também ter perdido um pouco de mercado, não significa de novo que o Japão está se desindustrializando, quer dizer que há uma participação de outros países. A gente tem aqui entre os mais industrializados a Alemanha, a Coreia do Sul, aqui ó, em quinto lugar, a Itália, o Reino Unido, França, a Índia, o México em décimo e o Brasil em 11º, isso dados aqui de 2013 ainda. Tá? Então vejam que a gente tem aqui dos 17 países do mundo que concentram 81% de toda a produção mundial. Inclusive o Brasil está dentro desses 17. Obviamente, se a gente comparar os países mais industrializados do mundo, o Brasil não está tão bem assim, mas também é um dos países que concentra essa industrialização. Tá? Então, a gente tem aqui uma concentração, apesar de eu estar falando desde o começo da aula de uma desconcentração da produção mundial, a gente está vendo que ela está sendo transferida para outros poucos países. Quais são esses países? São países que apresentam uma infraestrutura, são países que estão apresentando uma mão de obra barata. Veja só aqui, ó, a Índia, né, tem uma população bastante grande, o próprio Brasil, mas a gente também tem aqui nesse local a Indonésia, que é um país que tem uma extensão territorial bem menor do que o Brasil, mas tem uma população muito grande, próprio Taiwan aparecendo aqui em 17º. Vejam que, dependendo do aspecto, essa produção industrial ela acaba indo para outros países, mas ela ainda se concentra na mão aqui de pelo menos 17 países, concentra aqui 81% da produção. E aqui não aparece, por exemplo, países africanos, muitos países asiáticos mais pobres, que têm uma população menor. Então, essa desconcentração da atividade industrial ela está acontecendo, está saindo lá dos países tradicionalmente mais industrializados, mas ela ainda está se concentrando em outros, ela não está se desconcentrando de uma forma total, né? E a gente sabe que muitos países, por exemplo, menos desenvolvidos, africanos, está tendo um desenvolvimento da sua industrialização, sobretudo de produtos primários, como os minérios, por exemplo, mas eles não aparecem aqui nessa lista de concentração da produção industrial, porque essa produção ela é de diversos países, sobretudo de produtos tecnológicos ou produtos têxteis, tá? Que precisam então dessa mão de obra de trabalho mais intensiva. Ok? Então, a gente falou hoje um pouco sobre desconcentração industrial, falei um pouco como as grandes empresas, dei exemplo aí da Nike e da Apple, como eles estão desconcentrando a sua produção, né? E falamos sobre desconcentração de produção e não necessariamente de desconcentração de produtos industrializados, porque esses produtos industrializados são vendidos para o mundo todo, tá? Mas no final aqui estou falando que essa industrialização ela está se desconcentrando, né? Saindo, por exemplo, dos Estados Unidos, Alemanha, Japão, mas está indo para outros locais e principalmente aqueles que apresentam mão de obra mais barata, ok? Então, beleza, até a próxima. A gente se vê na próxima falando um pouco sobre parques tecnológicos também, que é importante dentro desse assunto de indústria, ok? Um abraço, até a próxima.